Salve, compas! Aqui é o Paulo Vitor, sou filiado ao PSOL, membro dos ativistas digitais e responsável por alguns cortes aqui no Socialismo e Liberdade. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no canal, clica no botão para se inscrever aí embaixo e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. O episódio novo da Rádio Mulambo, transmitido na sexta-feira, dia 24 de setembro, trouxe notícias babadeiras para vocês. O link para a transmissão completa está na descrição do vídeo. Acende o incenso aí e fica ligado porque nesse corte o Dão contextualiza o recuo de Bolsonaro. Não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda bastante o canal. Eu posso contextualizar um pouco para a gente poder expandir o debate, né? Posso? Alguém se importa? Bom, vamos lá. A história começa, né, com os preparativos dos atos de 7 de setembro, dos apoiadores do Bolsonaro, certo? Nós tivemos durante esse processo dezenas de ameaças golpistas vindas de todo lado, né? Tanto do presidente quanto de apoiadores como o tal do Zé Trovão, o Sérgio Reis, né? Tipo, os filhos do Bolsonaro, um monte de gente falando um monte de groselha, né? Bom, aí aconteceu o ato do dia 7 de setembro, né? Foi um ato grande, entendeu? Né? A gente não pode subestimar o que houve ali. 125 mil pessoas têm o seu peso, certo? Né? Mas, de acordo com as expectativas que eles tinham, né, que os bolsonaristas tinham, foi um ato pequeno, porque eles estavam falando de colocar 2 milhões de pessoas na rua. Então, estatisticamente, não chegou nem a 6% do que eles estavam esperando, certo? Né? A gente teve um monte de situações complicadas durante e depois do ato, né? Uma coisa que aconteceu e não foi muito noticiado, né, é que apesar de ter sido de todas as tentativas de invasão do STF terem sido impedidas pela polícia, na verdade houveram 7 tentativas, certo, de invasão do prédio do STF. 7, ok, gente? Né? A gente teve a paralisação daqueles caminhoneiros bolsonaristas, né? É preciso deixar bastante claro que a gente não está falando de toda a categoria. Na verdade, as principais organizações de caminhoneiros não demonstraram apoio, pelo contrário, demonstraram repúdio a esses atos, né? Mas ainda assim foi uma situação complicada, porque eles fecharam estradas em 17 estados, certo, gente? Então eles, por mais que tenha acabado rápido, né, eles conseguiram fazer um barulho, certo? Bom, é importante a gente ter consciência de como realmente foram as coisas, beleza? E no dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, em cima de um carro de som, o Bolsonaro ele disse que não obedeceria mais ordens vindas do ministro Alexandre de Moraes. Só que assim, é preciso ter clareza numa coisa: não existe ordem do Alexandre de Moraes. Quando um ministro do Supremo, qualquer que seja ele, assina uma ordem judicial, a ordem é do STF e acabou. Não interessa quem assinou, certo? O STF é o órgão máximo, né, do judiciário, e o que ele determina é a palavra final dentro do nosso Estado democrático de direito, né? Não existe meio legal de você não obedecer uma determinação do Supremo. Não existe isso. Fazer isso é golpe de Estado, é ruptura democrática, certo? O Bolsonaro, na frente de todas aquelas 125 mil pessoas, em cima de um carro de som, para o Brasil inteiro ver, ele disse, né, que não obedeceria a ordens do Alexandre de Moraes, né? E, na verdade, o que ele está dizendo ali é que ele estava propondo uma ruptura democrática. Isso é muito sério, né? Isso é caso de impeachment na hora. Era tipo, na hora era para ter falado, desce desse carro aí, amigão, porque, né? Certo? Era para ter acontecido isso. O certo era esse, né? Aí, beleza. Veio dia 7, chegou dia 8, vieram as paralisações dos caminhoneiros. No dia 9 ainda estavam acontecendo as paralisações, certo? Né? Mas no dia 9 o Bolsonaro chamou o Michel Temer, né, para intermediar
um possível acordo, aspas, né, nesse acordo aí, com o Alexandre de Moraes. É importante lembrar de algumas coisas. O Alexandre de Moraes, ele é muito próximo do Temer, tá? Ele não só porque o Temer indicou ele como ministro, né? O Alexandre de Moraes, ele foi ministro da Justiça durante o governo Temer, e o Alexandre de Moraes, ele foi secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, com articulações do Temer, certo? Então eles são muito próximos, beleza? Aí o Bolsonaro escreveu aquela carta patética, né? De aspas, desculpas, né? Não é desculpas, né? É porque, na verdade, o Bolsonaro ele sempre avança e depois ele fala que ele foi mal compreendido, né? A gente entende aquilo como uma carta de desculpas, mas o Bolsonaro ele não vai dizer que aquilo é uma carta de desculpas. Mas é um recuo, né? Pelo menos o texto da carta é um recuo, beleza? Só que aquela carta, existe um ponto nessa carta. Quando o Bolsonaro assina, lá embaixo, perto da assinatura dele, tá escrito assim: pátria, Deus e família. Ô Gus, você é o professor de história. Você sabe dizer de onde que vem essas palavras de ordem aí? Pátria, Deus e família? Oi, boa noite. Olha, acredito que são... acredito, né? Eu não vou te falar exatamente de onde surge, mas acredito que esses nacionalismos aí, né, eles acredito que são frases nacionalistas, né? Para estimular esse lado na população, né? Então eu sempre uso o quê, né? A pátria, que é o lugar que eu tô, né? Deus se eu uso a entidade, né, que prepondera na região, né? Então é o cristianismo. E família, é claro que faz parte, né? Então eu uso aquilo, né? São frases de efeito, assim, né? Para estimular mais. Eu entendo que as pessoas têm mais esse lado, né? Mas sabe quem especificamente, que grupo especificamente usava essa frase? Os integralistas. Dos integralistas isso. Entendeu? E aí o que acontece? Quando o Bolsonaro ele usa uma frase fascista no final daquela carta, o que ele tá fazendo é um dog whistle, né? É um apito de cachorro pro núcleo duro dele. Dizendo, eu tô escrevendo isso aqui porque no momento eu tenho que recuar, mas tá aqui, o nosso ideário tá aqui dentro, certo? Ele sinalizou para quem ele precisava sinalizar. Então, não é tão absurdo a gente entender, não é tão difícil a gente entender por que tantos bolsonaristas estão dizendo que o Bolsonaro é um grande estrategista. Porque, na verdade, ele capitulou, entre aspas, né? Mas aquela carta de capitulação pro núcleo duro dele não vale nada, porque lá embaixo tem a real intenção. A carta, ela foi um pedido de desculpas dizendo que, na verdade, ele ainda tem intenções golpistas, ok? E aí a gente tá vendo o Bolsonaro recuado, o Bolsonaro mais moderado, né? E aí tem se falado que tá rolando um acordo, né? Um acordo entre o Bolsonaro, Centrão, Temer e Kassab, né? Agora, falando em Kassab, é importante a gente observar outra coisa. O Kassab, a partir do dia 9, ele começou a falar que era o momento de pedir impeachment, ele falou isso pros jornais, entendeu? O Kassab não é nenhum idiota, pelo contrário, talvez ele seja um dos políticos mais bem articulados do nosso país, certo? E aí ele começou a falar sobre... Como dar as caras. E o Kassab não costuma dar as caras. Ele é um Nosferatu total, assim, né? Pra quem joga vampiro vai entender, né? E aí o que acontece? Desculpa, gente. Aí o que acontece? O Kassab ele começou a falar, que era hora de pedir um impeachment, certo? Bolsonaro soltou a carta, passou 2 dias. O Kassab ele foi nos jornais dizer: não existe clima político pro impeachment. E aí, Kassab e Temer, grudadinho ali com o Bolsonaro, Centrão tentando passar pano. Arthur Lira não falou nada sobre a frase de ruptura institucional do Bolsonaro no dia 7, né? O Pacheco ainda deu uma criticadinha assim de leve, tá ligado? Né? O único que falou alguma coisa foi o Fux, né? Mas depois meio que ficou por isso mesmo. Então o cenário é esse, tá, gente? Então a gente tem alguns blocos, algumas correntes de pensamento, certo? Os analistas políticos eles estão pensando num possível acordo entre Centrão, Bolsonaro, né, e até mesmo com o STF, através da intermediação do Temer e do Kassab,
ok? Certo? Os bolsonaristas estão pensando que o Bolsonaro é um puto estrategista e tá ganhando tempo para fazer o fascismo ninja quando ninguém estiver olhando, né? E aí o Weber trouxe uma possibilidade que é assim, na verdade tudo isso as pessoas elas estão só empurrando com a barriga, porque o Bolsonaro sabe quem é o Centrão e o Centrão sabe quem é o Bolsonaro, né? Bom, e aí o cenário que a gente tá vivendo é esse, né? É um momento estranho, né, do governo. Esse momento é um momento bastante curioso, porque foi um momento de recuo, foi um momento de acomodação de posições políticas, acomodações de interesse, né? Então o cenário é esse. E aí eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a situação toda, certo? Quem quer começar a falar?